Hoje o tema da mensagem é resolvendo as pendências. Essa passagem é muito poderosa. Hoje a gente vai falar sobre a vida de um homem que foi transformado aqui nesse Gênesis 32. Você vai saber daqui a pouquinho o que aconteceu. O nome desse homem é Jacó, filho de Isaac e Rebeca. E antes da gente começar a leitura, eu queria falar um pouco sobre Jacó, né? Para entender como foi que chegou aqui nesse capítulo 32. Jacó, como eu disse, filho de Rebeca e Isaac, né? Havia um dilema muito grande na vida desse homem. Ele buscava algo ansiosamente, que era a bênção. Então, quando você vai observar todo o contexto, capítulos anteriores, você vai ver várias narrativas, né? Olharmos os capítulos, desde o nascimento de Jacó, ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, Esaú, né? Na tentativa ali de tomar a bênção da primogenitura, logo de início, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. E por que a bênção da primogenitura era tão importante? Porque o filho mais velho, ele tinha o direito de governar a família logo depois que o seu pai partisse. Então, já nasceu já com esse dilema, Jacó. E, além desse ocorrido, em outra ocasião, Jacó, ele serve um guisado para o seu irmão que está chegando da caça. E, naquele momento, ele diz o que para o irmão? É o seguinte: eu até posso te dar o guisado. Imagina, Esaú estava morrendo de fome. Eu posso te dar o guisado, mas em troca, eu quero algo de você. E ele pediu o quê? A bênção da primogenitura. Novamente. Aí, beleza, passa um tempo, né? O pai de Jacó já está velhinho, certo? A palavra diz que já com as vistas fracas. E chega a hora de ele abençoar Esaú, que era o filho primogênito. Jacó fica sabendo da história, vai lá, junto com a sua mãe Rebeca, e planeja, né, tomar o lugar do seu irmão. Então, ele se veste como Esaú, coloca alguns pelos, né? Você que conhece a história sabe como foi. E ele vai diante do seu pai para que o pai o abençoasse. E o que acontece? O pai abençoa Jacó, certo? E então seu irmão Esaú fica sabendo. E fica irado. E ele procura matar Jacó dali por diante. Tendo acontecido isso, Jacó, ele foge, né, da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a casa do seu tio Labão, certo? E passa lá um tempo. Então, só pelo resumo do que eu fiz aqui, já dá para entender que Jacó era um homem que corria atrás das bênçãos. Eu quero a bênção. Tudo que ele queria era isso. Mas você vai ver que esse homem será transformado nessa noite, certo? E a partir do versículo 3. Como eu disse, Jacó estava na casa de Labão, mas aí ele recebe a palavra do Senhor, em Gênesis 31, de que ele deveria retornar à casa de seus pais. E então, é onde nós estamos agora situados no texto que a gente vai ler, certo? Queria que você aí, em versículo 3, a gente vai ler agora essa mensagem. Diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu irmão Esaú, o seu servo Jacó, manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas.
envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então vamos dar uma pausa aqui por enquanto. Então veja, Jacó está retornando para Canaã. Só que a gente aprendeu a primeira lição agora dessa noite, que é a seguinte: Deus tinha dado uma ordem para Jacó para retornar, mas para retornar a Canaã foi necessário Jacó resolver a pendência que ficou do passado. Foi necessário que Jacó retornasse e agora tendo que se encontrar com seu irmão Esaú, que antes queria o matar, porque ele havia roubado o direito de primogenitura dele. Então, essa passagem já inicia com algo bem extraordinário, bem empolgante acontecendo aqui, porque muitas das vezes Deus ele nos dá uma direção específica, quer nos levar para um lugar específico nele, só que não estamos conseguindo acessar esse lugar porque estamos como Jacó, com coisas que ainda não foram resolvidas. Relacionamentos que estão quebrados, ou talvez traumas do passado que não foram resolvidos, questões internas que ainda não foram resolvidas, e que para entrar em Canaã novamente, vai ser necessário você fazer o caminho de volta. Vai ser necessário você resolver as pendências que ficou. Porque não tinha como Jacó acessar a terra estando brigado com Esaú. Esaú estava furioso com ele. E essa raiva não tinha passado. Quantas vezes você se comportou como Jacó? Que Deus até te deu uma direção, mas você se apegou às coisas do passado, às pendências do passado, e não conseguiu fluir naquilo que Deus já te deu. Então, o Senhor quer nos levar a lugares diferentes. Mas talvez seja necessário você voltar para pedir perdão. Seja necessário você voltar para liberar alguém do seu passado. Alguém que você gasta o tempo todo, guardou raiva, guardou ressentimento. A ponto de você dizer, se aquela pessoa estiver naquele ambiente, naquele mesmo lugar, eu não visito ele. Não vou. Ou talvez até ir até o lugar que a pessoa está, mas você dizer assim, por dentro, né? E quando a gente não fala para fora, a gente fala para dentro. Dizer dentro, essa menina aí não sei não, viu? Esse homem aí, ninguém sabe quem ele é de verdade, ninguém sabe quem ela é de verdade. Pendências mal resolvidas, que às vezes até te impede de acessar aquilo que Deus tem para você e você não está percebendo. Quantas pessoas ficaram travadas em sua vida espiritual porque não conseguiram entender a chave que é liberar perdão? A chave que destrava um cadeado dentro de você, que te faz esquecer quem te magoou, que te cura por dentro, a ponto de te levar até conviver com aquela pessoa que te magoou, te levar a servir essa pessoa. E eu queria te levar em uma passagem aqui que fala sobre isso, Marcos 11. Vai falar sobre perdão.
Marcos 11, versículo 25. Não, vamos iniciar do 24, é melhor, para a compreensão. 24, versículo 24. Amém? Diz assim: por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então veja, Jesus está falando sobre oração. Ele está dizendo: quando vocês estiverem orando, creia que vocês receberão. Aí no versículo seguinte, ele vai dizer algo muito forte para a gente. E se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou se ele tiver alguma coisa contra você, perdoe. Porque se você não perdoar, o seu Pai que está nos céus também não vai perdoar você. É como se existisse algo que estivesse tapando esse lugar de relacionamento com Deus quando a gente não perdoa. Travando de a gente acessar essas bênçãos, aquilo que Ele já tem preparado para nós. Se você não libera, você também não recebe. Aí às vezes a gente fica brincando com isso. Às vezes a gente pensa que o ressentimento é algo normal. A gente convive com ele, já se acostumou em ter ressentimento em relação ao outro e vai seguindo a vida desse jeito. Mas não sabe que aquilo ali está virando uma barragem entre mim e o Senhor. Uma barreira. Agora você não está tendo só uma confusão com seu irmão, agora você também está sem ter esse acesso de lugar com relacionamento com Deus, porque se você não perdoa, você também não é perdoado. Isso é muito profundo, isso é muito forte, e a gente precisa rever essas coisas. A gente precisa chegar a um lugar de consenso, um lugar de arrependimento, onde tem um entendimento de que se eu sou perdoado, eu também devo perdoar o outro. Eu devo. Ah, mas é ao contrário. Não fui eu que estou machucada. Eu machuquei. Aí que você deve ir mesmo. Pedir perdão. Ir até o seu irmão, ir até um familiar seu. A quem você feriu. Continuando ainda. Mateus 5, 23. Queria que você visse comigo. Amém? Diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte
e faça a sua oferta. Mas se você estiver cultuando e você perceber que seu irmão tem algo contra você, porque a gente tem uma mania de perceber algumas coisas e não falar nada. Olha, tal pessoa está diferente comigo, eu percebi, sabe? Aí, ao invés de você falar com uma pessoa, você vai falar com outro irmão. Aí vai chegar, vou usar um exemplo, certo? A Adriele está diferente com Júlia. Aí Júlia percebeu. Ao invés de Júlia falar com a Adriele, aí vai Júlia e fala com Grazi. Resolve a questão? Não resolve. O que é que Jesus está ensinando? Se você percebeu que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele e reconcilie-se com ele. Então, às vezes, não é o irmão que vai vir te pedir perdão. Às vezes é você que vai até ele, porque percebeu a atitude diferente do seu irmão. Seja sensível. Crie a oportunidade da reconciliação com seu irmão. Deixe o seu orgulho de lado e vá até ele. Porque é assim que o nosso Jesus ensinou. Que precisamos ir até o nosso irmão. Não podemos permitir que os conflitos mal resolvidos nos impeçam de entrar em Canaã. Naquilo que Deus já prometeu para nós. Amém? Vamos voltar para o nosso texto principal, que é lá em Gênesis 32. A gente vai aprender mais coisa com Jacó ainda. Amém? Verso 6. Diz assim: os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Verso 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com seu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Verso 11. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e às mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Amém? Então, a segunda lição que a gente aprende com esse texto é a seguinte: ore ao Senhor. Jacó envia os mensageiros que vai até o seu irmão e de repente ele sabe que vem 400 homens junto com ele. Imagine, você recebeu uma ordem do Senhor, uma direção do Senhor, vá para Canaã. Aí de repente, a pessoa com quem você deveria se reconciliar vem com 400 homens em sua direção. Como é que você ficaria? Meu Deus, eu ficaria desesperada, como Jacó. Aí Jacó, peraí, já sei o que eu vou fazer. Vou dividir todo mundo em 2 grupos, porque se morrer um, vai ficar o outro. Não vai exterminar a família. Aí a palavra diz que
Eu acho que Jacó para pensar, né? Depois que fala dos dois grupos. Aí vem o versículo 9. E, você percebe que parece uma continuação? Jacó orou. Jacó lembrou de quem fez a promessa, de quem o mandou ir. E você percebe que Jacó ele começa a orar aquilo que o Senhor disse para ele. E ele começa a orar a palavra, a promessa que o Senhor já tinha feito. Porque existia uma promessa que se perdurava desde o seu bisavô, que o alcançou e que o Senhor reafirmou essa promessa em um capítulo antes, quando o mandou voltar para a terra prometida, a terra do qual o Senhor tinha prometido aos pais dele, ao avô dele. Então Jacó começa a dizer: o Senhor, sei que não sou digno, né, de suas misericórdias, mas foi o Senhor que me enviou até aqui. E o Senhor me afirmou de que a minha descendência seria como a areia do mar. Com isso nós aprendemos que nós devemos orar, nos relacionar com aquele que é o Altíssimo, que conhece a direção do nosso caminho e conhece os planos que tem para nós. Jacó fez planos, vamos dividir em grupos. Em seu desespero, você muitas vezes traçou planos. Assim como Jacó. Vamos fazer de tal modo, mas não era do modo que o Senhor disse. Parem por um momento como Jacó. Se volte para o Senhor. E ore àquele que conhece os planos que tem para a sua vida. O desespero, a angústia, não é o fim. São somente provas. Porque quando estamos caminhando com Deus, nos virão provas. Você não está livre de viver aflição, momentos de angústia, de tristeza. Ah, mas eu sou crente, sim. É porque você é crente que você vai sofrer isso mesmo. Para quê? Para testar a fé. Para amadurecer a sua fé. A nossa fé que está em constante obras, que precisa crescer constantemente. Lembra de Jesus quando ele falou bem assim: a sua fé, se for como um grão de mostarda. Aí todo mundo imagina bem assim: pelo menos minha fé tem que ser pequenininha. Todo mundo pensa assim, né? Mas quando Jesus falou como um grão de mostarda, é porque quando a gente planta, virá uma das maiores árvores. Ou seja, há um crescimento. Ela até pode iniciar pequena, mas não deve ficar do mesmo modo. Você tem que crescer em fé. Crescer na confiança de que o seu Pai, que te deu a direção, que te deu os planos, Ele vai cumprir. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele não vai deixar você à mercê dos 400 homens de Esaú. Não vai. Vamos continuar, versículo 13. Depois de passar ali aquela noite, Jacó se levantou, separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Versículo 15. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros. 20 jumentas e 10 jumentinhos. Verso 16. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre o rebanho e rebanho. Verso 17. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? De quem você é? Para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo?
Verso 18. Responda. São dos seus servos Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois eu verei pessoalmente e talvez ele me dê uma boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente e ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Então, veja. Jacó pensou o seguinte, rapaz, eu vou dar um presente para o meu irmão. Para ver se com um presente vai aplacar mais a raiva que ele está sentindo de mim. Então, Jacó ele faz um plano mirabolante. Envia 3 dos homens dele, certo? Não foi só um. Um foi à frente, depois o outro vai. Depois outro servo. Veja o medo que Jacó estava. E aqui a gente aprende uma coisa sobre nossas limitações humanas. Jacó orou? Ele orou. Mas ele continuou sentindo as emoções dele. Porque as suas emoções, elas não estão totalmente santificadas. Ela está em processo de santificação. Então, até vamos orar, mas vai ter vezes que as nossas emoções vai querer tomar conta. Como Júlia falou no início, né? Às vezes a gente vai ter que dar ordem à nossa alma. Alma, aquiete-se. Aquiete-se dentro de mim. As suas emoções ainda precisam ser santificadas. E por isso, em momento de angústia, às vezes você vai se sentir como Jacó. Vamos fazer mais um plano aqui. Chega. Não era que Jacó não confiava na oração que ele tinha feito. Era porque ele estava em processo de amadurecimento nas emoções dele também. Somos seres humanos. Agora, Mirella, eu vou me apagar isso, vou viver assim para sempre? De maneira nenhuma. Porque a fé tem que progredir com a ação. Você até pode ter momentos em que suas emoções estão fracas, não estão conseguindo conciliar e viver a fé que seu coração está tendo. Mas você não pode se deixar vencer por isso. Amém? Quarta lição que a gente aprende aqui. Antes de promover o encontro entre Jacó e Esaú, o Senhor promove o encontro entre ele e Jacó. E a gente vai ler agora o versículo 22. Que diz assim, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. 23. Reuniu todos e fez com que tudo que lhe pertencia passasse. 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Vamos dar uma pausa aqui. Qual era o motivo da luta entre Jacó e o homem? Ele queria a bênção. Novamente, o motivo era a bênção. Existe
assuntos da nossa vida que ainda ficam remoendo o tempo todinho. E nesse momento de encontro com o Senhor em Peniel, esses assuntos eles serão resolvidos. Ele está ali lutando, porque muitas das vezes eu aprendi, muitas das vezes que não estamos bem com o outro, é um reflexo de que a gente não está bem com o Senhor. Então, por isso, Deus ele promove primeiro o encontro com ele, o Senhor e Jacó, para depois promover o encontro dele com Esaú. É primeiro você se alinhar aqui dentro, no interior, entre você e Deus. E nesse lugar, nesse dia, talvez surja uma luta. Porque abrir mão das nossas questões é uma luta para nós. O Senhor quer mudar a nossa realidade. Ele quer nos encontrar e nos resolver por dentro. Para que aprendamos a amar como Ele ama. De forma que a gente saiba ser perdoador e misericordioso como Ele é. É nesse lugar de relacionamento com Ele. É nesse lugar de luta em Peniel, face a face com Deus, que nossas questões mal resolvidas. Sabe aquela pessoa que não se dá bem com ninguém? Todo lugar que ela vai, ela arruma uma confusão. E ela pensa que o problema está no outro, quando na verdade ela está mal resolvida por dentro. Aquela igreja lá não me quer bem, aquela igreja lá de Deus não. Aí vai e muda de igreja. Aí na outra igreja também se dá mal lá. É o link. Não estou legal naquele link, eu vou falar com o pastor, porque eu quero mudar de link, aquelas pessoas lá diferentes comigo. Na escola, não tenho amigo nenhum, todo mundo é falso. Será? Será que não existe uma pessoa que você não possa fazer amizade lá? Sempre arrumando confusão. Isso é sinal de que não está resolvido consigo mesmo e nem está resolvido com Deus. É um reflexo. Você precisa se resolver. Resolver as pendências do passado. E como você vai fazer isso? Primeira coisa, fique sozinho. A palavra diz que Jacó ficou sozinho. Você já percebeu que em nossos dias está difícil a gente ter um momento de solitude? A gente vive em torno de muitas coisas, a gente não consegue parar, a gente não consegue se sentar um instante para desfrutar da natureza e olhar aquilo que Deus fez. A gente fica agoniado, porque ou a gente coloca uma série para assistir, alguma coisa para ouvir, porque você não consegue ficar sozinho. Você não consegue ter solitude. Um lugar onde só você e Deus, ali quieto. Jacó ficou sozinho. E quando nós ficamos sozinhos nesse lugar de solitude, nós olhamos para dentro e percebemos aquilo que precisamos mudar. Ao retornar desse culto, fica um momento a sós. Só você e Deus. Sente-se no seu quarto, onde você se sentir melhor, para estar. E pergunte a Deus, o que eu preciso resolver, que eu ainda não resolvi? Qual área da minha vida que eu ainda não permiti o seu toque? Aí, segundo, permita que Ele te toque nesse lugar. E alguns toques de Deus em nossa vida nos deixarão umas marcas profundas.
palavra diz que o homem toca na coxa de Jacó e ele sai mancando de lá. Mas nunca voltou ao normal. Mas ali lembra o quê? O face a face com Deus. Tem algumas marcas que o Senhor vai deixar em nós para nos lembrar de Peniel, o dia que estivemos face a face com Ele e nos resolvemos. Vamos dar continuidade no versículo 27. Diz assim: então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Ele quer mudar o seu nome. O nome de Jacó, que carregava todo aquele assunto, aquela correria toda atrás da bênção, tá? Que ele só queria aquilo, o assunto mal resolvido da vida dele. Jacó foi marcado no nascimento dele, porque só recebeu esse nome porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, tentando usurpar esse lugar de primogenitura. Ele foi marcado o nome dele. Aí Deus vem e muda o nome. O Senhor quer mudar o seu nome. Ele quer fazer com que uma chave seja virada na sua vida. Porque antes da luta em Peniel, havia um homem que buscava uma bênção para si mesmo. Depois de Peniel, agora tem um homem que recebeu o nome chamado Israel, que essa bênção não é só para ele só. É uma bênção que alcançou todas as gerações. Todas as nações da terra foram abençoadas através desse nome. Porque de Israel veio o Rei Jesus. Você percebe como tudo muda quando o Senhor nos toca? O Senhor quer transformar a sua história. Ele quer mudar o seu nome. E agora essas questões mais mal resolvidas, aquilo que você tanto busca, vai se tornar uma matéria-prima para ajudar outras pessoas, para alcançar outras pessoas, para abençoá-las. Permita-se ser tocado. Deixe esse lugar que te impede de entrar em Canaã, essas pendências mal resolvidas dentro de você. Ah, mas meu irmão me feriu, e me feriu muito. Permita que o Senhor te cure. Mas foi um trauma muito grande que eu sofri na minha infância. Eu não consigo confiar mais em ninguém, nem nada. Permita que o Senhor sare teu trauma. Ele tem poder para isso. Para terminar, vamos ler o encontro de Esaú com Jacó. Capítulo 33. Capítulo 33, versículo 1 de Gênesis. Diz assim: quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente de Lia, e seus filhos atrás deles e Raquel, e José por último. Versículo 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes,
até aproximar-se de seu irmão. Verso 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. O Senhor, Ele promove a reconciliação. Ele é especialista nisso. Quando confiamos nele, todas as pendências são resolvidas. Até aquilo que a gente pensa que não vamos conseguir resolver, o Senhor vai lá e toca. Tem como sim. É Ele quem faz. Ele que faz um homem que queria matar chegar e abraçar. Esse é o nosso Deus. Ele protege os seus. Ele não se esquece das promessas que Ele faz para nós. E continuando, versículo 18, vamos dar uma pulada aí. Versículo 18. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Ele te fará chegar são e salvo no lugar onde Ele te direcionou. No lugar da promessa, em Canaã, depois que suas pendências forem resolvidas. Que existe a parte que Deus vai fazer, mas existe a nossa parte também. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Ela é desafiadora, mas o Senhor quis fazer uma cirurgia em nós nessa noite. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.